A Igreja Católica permite a cremação ou ela condena? Então, vamos nesse vídeo, né, do nosso Fé Explicada, vamos explicar para vocês o que a Igreja fala sobre cremação, tá bom? A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe vocês. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade Unos. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Bom, primeiro, o que a Igreja fala realmente sobre a cremação? É permitido que um católico seja cremado? E se for, podemos guardar as cinzas em casas ou espalhá-las na natureza? Bom, existe um contexto histórico, né, com isso. Por muito tempo a Igreja condenou essa prática, pois a cremação era vista como um ato contra a fé na ressurreição da carne. Mas isso mudou. Então, no entanto, a permissão tem regras muito claras que todo fiel deve conhecer, tá? Então, se você quer ser cremado, você precisa saber de umas certas regrinhas, ok? Primeiro, a Igreja, por sua tradição milenar, ainda mantém a preferência pela sepultura, ou seja, pelo caixão, tá? Por causa do quê? Por causa que Jesus foi sepultado. Então, ela é uma coisa que imita, ok? A cremação foi oficialmente permitida em 1963 sobre o Papa Paulo VI. Com o Código de Direito Canônico, estabelece que a Igreja não proíbe a cremação, mas exige que ela não seja excluída por motivos contrários à fé cristã. Então você pode ser cremado? Pode. Mas com algumas ressalvas, tá? Você não pode ser cremado para poder provar para os outros que o seu corpo não vai ressuscitar. Tá bom? Se a escolha pela cremação foi motivada pela negação da ressurreição ou por hostilidade à igreja, ela continua sendo condenada. Tá bom? Então, não mudou isso daí. Se você escolher a cremação por causa de não ser, por causa de ser uma questão de relacionar com falta de fé na ressurreição, você continua sendo condenado com isso. Tá bom? Ela não é permitida para você fazer. Outra coisa, é fundamental que o corpo, antes de ser cremado, receba todos os ritos fúnebres e orações da igreja, pois ele é templo do Espírito Santo e possui a dignidade de quem ressuscitará. Tá bom? Então, é uma questão pagã, tá? Isso daí. É um costume pagão, tá? Quem cremava antigamente eram os gregos, os romanos, eles que cremavam, tá? Os judeus não cremavam, né? Eles não cremavam. Eles colocavam, eles enterravam, ok? Mas a Igreja Católica ela entende que pode ser feito, contanto que você não tenha objetivo de negar a ressurreição de Cristo, a ressurreição do nosso corpo. Tá? Nós vamos ressuscitar também. Então, nós não podemos cremar, falando, não vamos ressuscitar não. Então, vai virar só pó. Tá bom? Agora, só que tem 4 proibições também. Tá? A igreja ela colocou algumas regras. Tá? Por que ela colocou tantas regras? Por causa de um cuidado com os restos mortais da pessoa. Tá? Isso daí é uma fé, é um ato de fé e de caridade. Então o Vaticano, através da instituição do Ad Redemptum com Cristo, ou seja, vai ressuscitar com Cristo, foi muito claro sobre a destinação das cinzas. Então tem umas regras sobre o que fazer com as cinzas. A igreja condena expressamente 4 práticas porque elas levam ao esquecimento da oração e da fé na ressurreição. Primeira proibição: guardar as cinzas em casa. As cinzas não podem ser mantidas em casa, como uma simples lembrança pessoal ou um objeto, ok? Não pode colocar lá. Outra coisa, não pode espalhar as cinzas. É proibido espalhar as cinzas na terra, no mar ou no ar, ou em qualquer outro lugar, tá? É proibido.
É proibido dividir as cinzas. Não se pode dividir as cinzas entre os familiares. Então, não pode colocar tipo uma cinza para um, uma cinza para outro, uma cinza para outro. Primeiro, por dois motivos, né? Primeiro, que você vai estar dividindo a dignidade da pessoa, você vai estar, né, fazendo isso. E você vai estar fazendo uma outra coisa também. Você vai estar guardando em casa, que não pode, ok? Outra coisa, objetos, tá? Outra proibição é objetos. É proibido usar as cinzas para fazer joias, amuletos ou outro tipo de recordação. Então, tem gente que fala assim, quando eu morrer, eu vou fazer minha cremação para fazer com que minha cremação seja transformada num diamante. Não pode, tá? Não pode. O motivo da proibição. Tais práticas comprometem a memória do defunto, levam à falta de veneração e escondem a morte da comunidade, enfraquecendo a fé na ressurreição. Tá? Então é uma falta de respeito com o defunto e também com a comunidade que crê na ressurreição. Tá bom? As cinzas devem ser depositadas em um lugar sagrado e permanente. O local ideal é o cemitério, um jazigo ou um cinerário, ou seja, o local próprio das cinzas, né? Dentro de uma igreja ou capela. O propósito comunitário, aliás, este local sagrado é exigido para que o falecido não seja esquecido e para que a família e a comunidade e a igreja possam venerá-la, visitá-la, garantindo a oração e a dignidade do descanso. É um sinal de fé comunitária na ressurreição. Outra regra, que é uma regra de ouro, é a seguinte: as cinzas devem ser depositadas inteiras e sem divisão, em um único local sagrado. Se a cremação já ocorreu e as cinzas estão em casa, a igreja pede que sejam levadas o quanto antes para um desses locais. Tá? Então é importante que você leve isso. Tá bom? Leve para depositar. Tem o costume de enterrar também, né? As cinzas. Tá bom? E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e tirado a dúvida de vocês também, tá? Espero que nós tenhamos conseguido ajudar vocês. Que Deus abençoe, fique com Deus e tchau, tchau.